Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de agradecer a excelentíssima Sarah Proton, que me presenteou com o seu belíssimo livro, que com certeza eu vou ler e vou trazer um review aqui no canal. Mas desde já eu gostaria de recomendar para vocês, porque eu tenho certeza que o livro é maravilhoso. Eu já vi alguns trabalhos da Sarah, em algumas pesquisas que eu fiz aí pela internet. Então eu posso garantir que ela é muito boa no que faz. E se você quiser garantir o livro dela, ele se chama Belas e Feras, a violência doméstica da mulher contra o homem. Como vocês podem ver, um tema muito menos difundido do que deveria, mais um motivo para prestigiar o trabalho desta incrível mulher. Agora sim, vamos pro vídeo. Como você chama um grupo de pessoas que xinga, critica, ameaça alguém por causa da sua sexualidade? Como você chama um grupo de pessoas que não aceita o diferente, não aceita quem não pensa exatamente como elas, que acha que é legítimo desejar a morte de alguém só porque essa pessoa não pertence ao seu grupo? Como você chama quando um homossexual é extremamente hostilizado, ele é linchado por todo um grupo de pessoas que praticamente consideram a simples existência dele uma aberração? Pois é, por definição, isso seria homofobia, né? As pessoas que estão fazendo isso são homofóbicas. Mas faltou um detalhe muito importante na minha explicação, que acaba praticamente mudando tudo. E se esse homossexual em questão for de direita? Ou não precisa ser de direita, mas se ele não compactuar com grupos esquerdistas, progressistas. E se esse homossexual não for daqueles que levanta a bandeira LGBT e tenta esfregar na cara de todo mundo, olha só, eu sou gay, e o grupo em questão que está atacando ele, ameaçando ele, fazendo chacota com ele, for um grupo de progressistas, de esquerdistas, inclusive dentre eles muitos LGBTs. Bom, aí, obviamente, não é mais homofobia, porque é assim que funciona. Na esquerda, as definições são muito variáveis. As palavras têm outros significados. Tudo tem um peso diferente, dependendo de qual lado do espectro você está. Por exemplo, geralmente, um homem que fala grosso e grita com mulheres e cospe na cara delas é um machista opressor. Mas, se esse cara for, por exemplo, o Zé de Abreu, que é de esquerda, aí não, aí tá tudo certo, aí não tem problema. Outro exemplo, se você fizer uma piada insinuando que ser gay é algo pejorativo, tentando diminuir alguém por ser homossexual, você está sendo homofóbico. Menos se você for o Lula, porque aí você pode chamar Pelotas de exportadora de viado, que não tem nenhum problema. E você também pode ser talvez o Felipe Neto, que aí você pode sim insinuar que homens que têm muito orgulho da masculinidade provavelmente é porque são gays. Afinal de contas, essa é a melhor forma de atacar esses homens, porque ser gay é uma coisa ruim, né, Felipe Neto? Pois é assim que funciona, a clássica hipocrisia progressista. Eles não estão nem aí com o que realmente acontece com as vítimas, com os oprimidos. Eles só se importam se você tá do lado deles ou não. É só isso. Se você tá do lado deles, você pode ser o cara mais escroto possível, que não tem problema, sempre vão dar um jeito de relativizar. Não, mas veja bem, ali tem todo um contexto que blá blá blá. E aqui nós temos um episódio que ilustra muito bem essa filipinetagem coletiva, que foi o recente caso do Diego Hipólito. Simplesmente pelo fato dele se reunir com o Bolsonaro e com a primeira-dama, ele foi massivamente atacado pela esquerda. Ele deu uma entrevista para Veja com muitas declarações bem interessantes que dão o tom de como a esquerda é extremamente preconceituosa, racista, homofóbica, sexista, porque essa é a essência dos movimentos coletivistas. Mas enfim, tô enrolando demais para entrar no assunto. Vamos ver aqui o que aconteceu com o Diego Hipólito. Vamos ver o que ele falou na entrevista que ele deu para Veja. Primeiro perguntaram, por que ele se encontrou com o presidente? E aí ele falou, a primeira-dama me mandou uma mensagem em que dizia que queria tomar um café comigo, eu aproveitei, já que eu ia para Brasília encontrar a família do meu namorado, e topei. O meu objetivo era falar de esporte. Aí no Palácio da Alvorada, ao lado de Michele, eu soube que o Bolsonaro gostaria de me conhecer, e foi. E aí a Veja pergunta, depois de aparecer em fotos com o casal Bolsonaro e ser torpedeado pela comunidade LGBT+, está arrependido? E aí o Diego falou, se o presidente da República pede para tirar uma foto, você diz o quê? Não? Eu sou apartidário e anulei o meu voto. Honestamente, não imaginava essa onda de ódio. Não imaginava. Quem poderia imaginar, né, Diego? Quem imaginaria que tem tanto ódio assim no coração dos lacradores da esquerda, dos progressistas que pertencem a esses grupos, que dizem tanto lutar pela paz, pelo amor, pela empatia, mas que o que mais fazem é destilar ódio nas redes sociais contra os seus opositores? Quem imaginaria?
Eu acho que alguém deveria começar a alertar as pessoas sobre isso. Sei lá, talvez criar um canal no YouTube e falar sobre essas coisas, porque é um perigo isso aí. Enfim, prosseguindo, a Veja perguntou: como está lidando com os ataques? E aqui talvez tenha a resposta mais interessante do Diego. Ele falou: passei alguns dias com medo de sair de casa. Estou muito deprimido e desenvolvi síndrome do pânico. Fui ameaçado de morte, maltratado e xingado de tudo nas redes sociais. Nunca vivi nada igual, sinceramente. Então vamos lá, quem tá falando aqui é um cara que tem um apelo midiático há muito tempo. É um cara que escuta piadas homofóbicas desde muito antes de se assumir gay. É um cara que já deu entrevistas falando sobre os trotes que ele sofreu no meio olímpico, coisas realmente humilhantes, degradantes que faziam com ele e outros atletas. É um cara que, meus amigos, passou por bastante coisa, sofreu bastante com preconceito ao longo da vida. E esse cara tá dizendo que nunca viveu nada igual aos ataques e às ameaças que ele sofreu simplesmente por se encontrar com Bolsonaro. E aí eu te pergunto, isso é relevante? Será que isso é relevante? Será que isso não demonstra o quanto essa galera destila ódio pra cima de quem pensa diferente deles? Não, porque o Bolsonaro é que é o grande homofóbico, é um absurdo, né? Você ter um gay se encontrando com o Bolsonaro. Então, quando isso acontece, o que a gente tem que fazer? Ameaçar aquele cara de morte, linchar ele de todas as formas, falar que ele é uma vergonha para a comunidade LGBT. Ele é uma vergonha. Não as pessoas que estão ameaçando ele, as pessoas que estão linchando ele, as pessoas que estão fazendo o cara desenvolver depressão e síndrome do pânico, as pessoas que estão fazendo ele viver uma situação que ele disse nunca ter vivido antes, mesmo com todo o preconceito que ele já sofreu ao longo da sua vida. Não, é claro que o culpado, o errado, é o Diego Hipólito. Afinal de contas, ele teve a audácia de encontrar com o presidente. Meus queridos, reconheçam de uma vez por todas, vocês não estão nem aí com os gays. Vocês só querem pertencer a um grupo que faz vocês se sentirem acolhidos em meio ao ódio, que faz vocês se sentirem vingados, talvez, que faz vocês se sentirem na liberdade de destilar todo o ódio que vocês têm guardado aí no coração de volta. Atacar um ser humano dessa forma é muito baixo, é ridículo, é desumano. E desculpa, mas vocês não vão me convencer que alguém que tenha a capacidade de fazer isso com outro ser humano, de alguma forma, luta por justiça, por igualdade, luta por uma causa nobre. Não, porque vocês não têm nobreza nenhuma. Se vocês fazem isso, vocês não têm nobreza. Eu tenho certeza que vai vir alguém aqui com o argumento de que o Diego não foi atacado por causa da orientação sexual dele. Ele não foi atacado por ser gay, não, ele foi atacado por se encontrar com o Bolsonaro. E aí eu pergunto, é mesmo? Ele foi atacado por encontrar com o Bolsonaro, porque qualquer um que encontra com o Bolsonaro é atacado dessa forma pela comunidade LGBT, né? Não foi pelo fato de ele ser um gay encontrando com o Bolsonaro, não. Não foi por isso que a comunidade LGBT pirou e foi lá ameaçar o cara de morte. Não, é claro que o fato de ele ser gay não tem nenhuma relevância nessa história. Tá bom. Olha, vocês querendo admitir ou não, o Diego Hipólito só foi atacado por essas pessoas porque ele é gay. Ele foi atacado porque essas pessoas achavam que o Diego tinha que ser do jeito que elas querem que ele seja. Tinha que defender as causas delas. Porque se ele não faz isso, sim, ele merece morrer, merece ser linchado, merece ser atacado de todas as formas. Inclusive com ataques que ofendiam sim a sua orientação sexual. É muito nítido que quando é conveniente, essas pessoas utilizam tudo que elas dizem que é errado, né, você usar contra uma pessoa, eles não estão nem aí. Eles vão usar isso se isso for conveniente, se isso for fazer com que eles sintam que o adversário político e ideológico deles vai ser atingido de alguma forma. Como os exemplos já citados do Felipe Neto, porque ele é pró-LGBT. A menos que ele ache que ele pode se sair bem aí ofendendo a virilidade de um homem hétero, insinuando que ele é gay. Aí nesse caso, não, ele tá sendo estratégico, aí não tem problema, né? Ele insinuar que é ruim ser gay, porque aquela é uma situação propícia. Enfim, eu vou ler só mais uma pergunta aqui da Veja, se vocês quiserem depois vocês conferem a entrevista completa, mas eu acho que só até aqui já deu para entender muito bem o que foi que aconteceu. Então, para encerrar a parte da entrevista aqui no vídeo, tem essa pergunta: em que situação foi ameaçado? E o Diego falou: depois do encontro em Brasília, estava em uma boate e precisei sair escoltado por seguranças. Um grupo de gays que estava lá começou a me vaiar, me perseguir. Alguns até tentaram me bater. Estou sentindo tanto pavor que resolvi contratar um segurança particular. Então não foram só ameaças virtuais. Não, ele teve a sua integridade física posta em risco por causa disso.
Muito saudável, realmente, muito do bem, muito da paz e do amor, essa galera dos grupos LGBTs. E você vê como essa turma é seletiva nos comentários da matéria da Veja. Porque você poderia imaginar, não, mas então, depois que ele sofreu esses ataques, com certeza esses grupos LGBTs se sentiram mal pelo cara e foram lá prestar apoio a ele, né? Claro que não, é óbvio que não. Eles só estão desmerecendo os relatos do Diego, estão falando que é mentira, que ele tá inventando. Primeiro comentário que aparece é esse aqui, acredito não, bebê, mas tudo bem. Aí outro comentário falando, já não tava cancelado? Outro comentário aqui falando, só acredita nisso quem também acredita em teoria da conspiração? E é muito bom a resposta a esse comentário, que foi da Roberta, né? Que falou igual o Jean Willis, né? Como acreditar? Pois é, porque todo esquerdista que diz que tá sendo ameaçado, não prova nada e foge do país pra lutar contra toda essa opressão incrível que eles falam que existe, mas que a gente acaba não vendo, né? Enfim, essa narrativa eles vão comprar, vão acreditar na hora, mas o Diego falando que foi hostilizado pelos próprios grupos LGBTs, não, isso é óbvio que é mentira. É porque a gente não vê esses grupos pregando ódio por todos os lados na internet e também não vê pessoas sendo fisicamente agredidas em manifestações ou... Enfim, vamos fingir que os casos onde a esquerda mostra toda a sua truculência não existem. É bem mais fácil, né? Teve também esse comentário muito interessante de alguém que colocou o nome de Lisa ali, né? Falando, eu, enquanto gay e afeminado, jamais dou minha mão para quando ele precisar. Jamais. Não venha cobrar irmandade dentro do movimento gay. Somos gay, mas não acéfalos. Tem que ter bom senso. Sim, super bom senso. Ameaçar o cara de morte, ameaçar, agredir ele fisicamente. Eu tenho certeza que o Diego não tá muito interessado em fazer parte desse grupo, cara. E é claro que você jamais vai estender a sua mão pra ele, porque você não tá nem aí, né? O cara pensa diferente de você, isso já é suficiente pra você não se importar com o fato de ele ser um ser humano, com o fato de ele ser gay também. Nada disso importa. Afinal de contas, ele se encontrou com o Bolsonaro, que é mais relevante do que qualquer coisa. Você não pode ter empatia, você não pode fazer algo bom por alguém que se encontra com o Bolsonaro. Não, realmente, vocês são pessoas muito iluminadas, vocês estão muito acima dos bolsominions intolerantes, né, que só sabem pregar ódio por aí. E até interessante, eu vou finalizar com esse comentário aqui que é maravilhoso, né, um tal de Johnny Brocha, tá ok, que disse, se recebeu a suposta ameaça de morte, com certeza foi de bolsominion, que são homofóbicos. O tweet do cara é tão imbecil que eu cheguei a achar que ele podia estar zoando, né, que era uma sátira, mas não, o perfil dele, a bio dele é bolsominion aqui vai levar bloco e realmente o cara fica tweetando coisas contra Bolsonaro e os bolsominions no perfil dele. Então você vê, o cara é tão burro que ele não leu a matéria, ele simplesmente deduziu que não, os homofóbicos são os bolsominions. Isso só demonstra mais um dos preconceitos dessa galera, mesmo ele aqui estando relativizando uma ameaça de morte que algum LGBT sofreu, né, insinuando que certamente foi de algum bolsominion, ele não se dá conta de que ele é a pessoa tóxica da história, o cara que inclusive fica postando no Twitter dele dando risada de quando algum bolsominion se ferra. Eles realmente acham que eles são as pessoas boas, as pessoas iluminadas que estão lutando por justiça, sem nem se dar conta, eu acho que isso é o mais triste, sem perceber que eles estão só espalhando toxicidade, estão desejando mal para as outras pessoas. E é isso. Esses são os movimentos progressistas. Esses são os justiceiros sociais. Pessoas que ameaçam de morte quem pensa diferente, pessoas que ficam rindo da desgraça alheia, pessoas que se negam a estender a mão pelo próximo, se esse próximo, sei lá, tiver alguma pequena possibilidade de não apoiar a causa deles, a ideologia deles. Essas são as pessoas maravilhosas que fazem o bem por aí. As pessoas que são aplaudidas, né, e reconhecidas como fadas sensatas. Sim, é isso mesmo. Essas são as pessoas que deveriam nos inspirar. Pois bem, esse foi o vídeo de hoje. Deixa a sua opinião embaixo nos comentários. Confere o link ali embaixo na descrição do vídeo. Se você puder escutar minhas músicas no Deezer e no Spotify, eu vou te agradecer muito. E se puder me ajudar lá no Apoia-se, eu vou agradecer mais ainda. No mais, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, compartilha esse vídeo com todos que você puder. Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido esse vídeo até aqui. Agora eu vou indo. Valeu, até mais. Fui! Não querem escutar, não sabem conversar.